para não me alongar demais, eu acho que vários senadores trouxeram o tema da autonomia, né, aqui do Banco Central. Foi colocado em várias questões. E aí, eu já disse isso algumas vezes publicamente, eu sou relativamente novo na vida pública, né? Mas eu aprendi que nos debates da vida pública existem algumas palavras-chave quase gatilho, né? Então, às vezes você está numa conversa que você está discutindo os temas técnicos, no meio você usa uma palavra e, de repente, você foi parar numa arquibancada de torcida ali, aquilo vira uma coisa super acalorada, né? e complexa. E eu aprendi que a autonomia é uma palavra que é uma dessas palavras que costuma gerar um debate acalorado. Eu costumo brincar que a gente precisa quase de um rebrand, a gente precisa reexplicar a ideia de autonomia do Banco Central. Porque eu acho que existe uma ideia na polarização ou no debate de autonomia onde muitas vezes quem está defendendo está apresentando uma coisa e quem está contra está falando de outra coisa. Se a gente pegar a literatura essencial sobre a autonomia do Banco Central, os cânones do tema vão dizer: o Banco Central tem autonomia operacional para buscar as metas que foram estabelecidas pelo poder democraticamente eleito. A gente só pode até a adolescência achar que a gente faz o que a gente bem entende do jeito que a gente bem entende. Depois disso, a gente não pode mais achar isso. Então, a autonomia do Banco Central funciona da seguinte maneira, e esse é o arcabouço institucional que existe hoje. As metas estabelecidas e os objetivos estabelecidos ao Banco Central são estabelecidos pelo poder democraticamente eleito. Uma vez estabelecido pelo poder democraticamente eleito, cabe ao Banco Central e à sua diretoria perseguir esta meta. Essa é a definição que existe. E é curioso, porque muitas vezes polos que são críticos da ideia da autonomia são aqueles que gostariam, inclusive, que você tivesse uma maior liberdade ou elasticidade por parte da diretoria do Banco Central de perseguir uma meta fora daquela que foi estabelecida. Não se trata disso. Se trata de você obedecer o arcabouço institucional e legal, onde... E eu sou daqueles que defende que o Banco Central não deveria nem votar na meta de inflação dentro do CMNE. Eu acho, pensando numa corporação, numa empresa, é muito estranho que quem vai ter que perseguir a meta seja responsável por estabelecer a meta que vai ter que perseguir, né? Hoje nós temos uma meta estabelecida através do decreto de 3%, como foi bem colocado aqui, e cabe ao Banco Central perseguir essa meta de maneira inequívoca, colocando a taxa de juros num patamar restritivo, necessário, pelo tempo que for necessário para se atingir esta meta. Essa é a função do Banco Central, é assim que funciona o arcabouço institucional e legal do Banco Central. E de maneira nenhuma a ideia de autonomia deve passar uma ideia de que o Banco Central vai se insular e virar as costas ao poder democraticamente eleito. Não se trata disso. Ocorrem legislações novas diariamente que podem alterar a atuação do Banco Central e o Banco Central não cabe a ele legislar. Agora, como quem está lá como diretor do Banco Central já há algum tempo, eu reforço aqui a visão de preocupação do ponto de vista da necessidade de você ter um arcabouço institucional e uma estrutura institucional do Banco Central que permita ele desempenhar suas funções. Tanto naquilo que foi dito aqui, que envolve a questão de pessoal, a gente teve uma redução bem grande do número de pessoal, seja por questões de aposentadoria, que eu acho que é a questão mais relevante, ou até de pessoas que podem ter saído para o mercado, assumindo novas funções que não existiam antes, né? Eu já disse algumas vezes hoje que, por exemplo, o sistema de pagamento instantâneo, o Pix, ele é uma infraestrutura pública digital que se equipara hoje quase às outras infraestruturas essenciais que nós temos, né? Ou seja, hoje uma pessoa não conseguir fazer um Pix, não estar ali com o Pix disponível, é quase equivalente a não ter água ou luz na sua casa, né? E essa necessidade não só de a gente ter um arcabouço e uma estrutura institucional que permita a gente conseguir evoluir e atender às necessidades da maneira adequada, mas também fazer os investimentos são necessários. Entender que agora nós temos pessoas que têm que trabalhar 24/7, porque se o Pix funciona 24/7, nós precisamos ter gente trabalhando 24/7. A necessidade de fazer investimentos em diversos setores, as inovações, o Banco Central se consolidou como um polo de inovação. Eu acho que é muito importante, a gente vem reforçando isso. Eu sei que a equipe do Banco Central tem se colocado à disposição tanto do Legislativo quanto do Executivo para tentar subsidiar essa discussão.
que eu acho absolutamente essencial, e até nas manifestações últimas que Wagner, me parece que o tema hoje é muito mais uma discussão de adequação e refinamento da forma do que efetivamente do mérito do tema. É assim que eu compreendo hoje, né? Então, continuo me colocando aqui à disposição. Quanto à questão das críticas ao Roberto ou de alguma questão com o próprio presidente Lula, eu sei que eu gerei uma grande... Eu sinto que eu gerei uma grande frustração, talvez, na expectativa que existia de que, ao entrar no Banco Central, fosse começar um grande reality show com grandes disputas e brigas ali dentro. E isso, infelizmente, eu tenho uma informação chata para dar para todos. Assim, a minha relação com o presidente é a melhor possível, o presidente Lula e com o presidente Roberto. É a melhor possível, sempre fui muito bem tratado pelos dois, eu não consigo fazer qualquer queixa a nenhum deles. Então eu sinto não poder corroborar com uma ideia eventual de que poderia existir algum tipo de polarização ali, da minha parte, né? Da minha parte sem... E até me ressinto aqui, faço uma meia-culpa, gostaria de, dentro das minhas funções, ter colaborado para que essa relação entre o Banco Central e o próprio governo executivo fosse melhor ainda do que ela tem sido do ponto de vista institucional. Ela tem sido perfeita, acho que não tem tido nada, nenhum tipo de influência, mas eu me ressinto disso.